dia muito especial, gostei muito das notícias que eu li de manhã, parabéns. E o Zé Graziano, então, começa a nossa apresentação. Nós vamos dar 15 minutos para cada apresentação, para depois o presidente Lula fazer uma intervenção fundamental, para que a gente saia aqui, como ele tem dito, tem repetido, com indignação em relação à questão da desigualdade, da pobreza e da exclusão, da fome, não aceitar mais essa situação que o país atravessa. Zé Graziano, com a palavra, muito obrigado pela participação e fique aí com seus 15 minutos. A todos e a todas, uma satisfação ver vocês todos aí reunidos e lamento não poder estar presente. Eu tenho 15 minutos que a Luísa me deu para falar sobre a desigualdade e a fome no mundo. São dois temas muito simples de entender. A desigualdade é uma ideia oposta à noção de igualdade, que é basicamente tratar das diferenças, dos atributos entre as pessoas. Agora, esses conceitos mais simples, como a desigualdade e a fome, são muito difíceis de medir. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar, quer dizer, a gente pode levar horas, dias, anos na discussão dos dados, das fontes, etc. Por exemplo, eu não vou tratar do rol de milionários, que foi a base do relatório da Oxfam. Não acho que é uma boa aproximação do tema da desigualdade. Eu vou ficar com a abordagem do grupo do Piketty, da Laboratório Mundial da Desigualdade, que agora foi... eles fizeram o capítulo número 3 do relatório do PNUD sobre desenvolvimento humano. Está disponível apenas em inglês, por enquanto, na web, mas logo vai estar a versão disponível em espanhol e possivelmente em português também. Digo isso porque esse grupo inovou, eles juntam os dados da renda das pessoas com os dados fiscais, quer dizer, junto às declarações da PNAD, por exemplo, com os dados do imposto de renda. Isso permite corrigir o principal problema dos dados de distribuição de renda, que é a falta de uma aproximação da riqueza, que é principalmente a subdeclaração das rendas altas. Só para vocês terem uma ideia, se estima hoje que esse grupo do Piketty estima que de 8 a 10% do produto bruto global do mundo está escondido em paraísos fiscais na forma de fluxos de capitais não declarados e ativos financeiros não declarados. Então, isso já introduz um viés brutal. Eu não vou tratar dos dados, vou procurar falar o mínimo possível do dado. Mas é difícil não falar dos dados quando se trata de desigualdade. Vou começar dizendo que há pelo menos 4 grupos de países no mundo para mostrar esse tema da desigualdade, a importância. E a medida que eu vou usar aqui, que é mais fácil de entender, é a proporção da renda total apropriada pelos 10% mais ricos. Então, se pegar todo mundo, dividir e pegar 10% da parte de cima da distribuição, os mais ricos, quanto eles têm da renda? Em função disso, dá para dividir os países do mundo em 4 categorias. A primeira categoria são os países europeus. Eles têm, em média, menos de 40%. Na verdade, 37% da renda total, os ricos. Os ricos se apropriam de menos de 40%. Aí vem um segundo grupo, que está a China, a Rússia, Estados Unidos e outros países grandes, que tem entre 40% e menos de 50%. Os ricos, os mais ricos, chegam a se apropriar de menos de 50%. A China tem 41%, por exemplo, os Estados Unidos tem 47% dos 10% mais ricos apropriam da renda. Aí vem o terceiro grupo, que é o grupo dos países africanos, e aí também se inclui o Brasil e a Índia.
os 10% mais ricos se apropriam entre mais de 50% e menos de 60%. No caso do Brasil e da Índia, por exemplo, os 10% mais ricos se apropriam de 55% de toda a renda. É possível de medir, hein? Estou deixando de fora aquelas coisas que a gente não consegue medir. E, finalmente, há um grupo de países que são os mais desiguais, que os mais ricos se apropriam de mais de 60% da renda, que são os países árabes do Oriente Médio. Então, um grupo onde a renda é melhor distribuída, Europa, um grupo intermediário, China, Rússia, Estados Unidos, um grupo onde a renda é muito concentrada, África, Brasil e Índia, e um grupo que é extremamente concentrado. A característica importante é que, ainda que isso já seja muito alta, a desigualdade vem crescendo desde 1980. Todos os países do mundo, praticamente, a desigualdade vem crescendo. O caso mais rápido é o crescimento da Rússia, que eu vou voltar ao caso, e tem tudo a ver com a privatização, da maneira como ela foi feita na Rússia. Importante ressaltar que o grupo que eu me referi da África, Brasil, Índia, esse grupo tem uma estabilidade fantástica. A distribuição da renda não baixa nem sobe, é estável e muito alta. E isso tem tudo a ver, eu vou voltar a esse tema também, com a distribuição da riqueza e principalmente da propriedade da terra. São países que têm a terra muito concentrada, então não baixa, a renda dos ricos não baixa nunca. Vou entrar agora, falar um pouquinho das diferenças de padrões desse crescimento das desigualdades. Todo mundo está crescendo a desigualdade, mas cresce em velocidades diferentes. E eu vou resumir dizendo que a elite econômica, tanto dos países ricos como dos países pobres, teve ganhos extraordinários a partir de 1980, principalmente com a globalização. Mas isso não se deve às políticas de globalização, quer dizer, a política de abertura comercial, a política de comércio, livre comércio, se deve às políticas nacionais, basicamente, processo de privatização, como foi controlado os salários, etc. Eu vou tomar como exemplo a desigualdade nos países dos BRICS, na verdade sem o S, no BRIC, porque não temos informação da África do Sul. Então, a China está crescendo a renda dos mais baixos. E como tudo na China, os números são enormes. Cresceram desde entre 2000 e 2018, cresceu 263% a renda dos mais baixos, dos 40% mais pobres. Mas esse crescimento foi ainda maior dos mais ricos. O 1% mais rico na China cresce o dobro disso, mais de 500%. De modo que a China também está tendo um aumento razoável, rápido, da desigualdade. A Índia, mesma coisa. O grupo mais baixo cresce, mas o grupo mais alto cresce muito mais. A Rússia, então, nem comentar, mesmo padrão. O grupo mais alto sempre cresce 2 ou 3 vezes mais que a renda do grupo mais baixo. E o nosso Brasil? O nosso Brasil é um caso especial. A renda dos mais baixos cresce. Os 40 menos crescem em 14% entre 2000 e 2018. Mas o 1% mais rico cresce ainda mais rápido. Quer dizer, nós temos uma elevação de renda, uma redução da pobreza, da miséria, né, significativa, mas temos um agravamento da concentração da renda e da riqueza. Resumo da ópera: os mais ricos estão se apropriando cada vez mais do crescimento da renda mundial com o processo de globalização. O Brasil mostra aquela estabilidade
num nível muito elevado, e, como eu disse, tem tudo a ver com a distribuição da propriedade da terra, mas também na falta de um imposto importante sobre herança. A transmissão da desigualdade do Brasil pela herança é um dos casos notórios entre os países do mundo. Poucos países do mundo, exceto aquele grupo que eu falei, África, Índia, Brasil, não tem uma política de taxação da herança significativa. Vou falar um pouco agora sobre a diferença do padrão europeu e Estados Unidos. O que nós vemos é que a desigualdade também está crescendo na Europa, mas a um ritmo bem menor do que está crescendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um forte crescimento das rendas, principalmente porque a parcela dos mais pobres cai, ao contrário dos outros lugares, como a China, Rússia, outros países que eu mencionei. Nos Estados Unidos, a parcela dos mais pobres cai, diminui 5% a renda dos 40% mais pobres, não é? Entre 1980 e 2014. Vocês vejam que é um período longo, são mais de 30 anos, 35 anos. Não é? Está caindo a renda dos mais pobres. E esse crescimento da desigualdade nos Estados Unidos coincide com 3 elementos fundamentais. Primeiro, a redução da progressividade dos impostos. Os ricos estão pagando cada vez menos impostos nos Estados Unidos. Eu tenho os números aqui, mas vou poupá-los, tem muito número. Né? O fato é que cada vez mais diminui o imposto pago pelos ricos. E os pobres continuam pagando, a contribuição dos pobres é a mesma nesses últimos 35 anos. Os pobres pagam 25% de imposto fixo nos Estados Unidos. Também vale a pena destacar o salário mínimo. Nesse mesmo período que eu estou falando, entre 1980 e 2018, o salário mínimo caiu à metade nos Estados Unidos, enquanto que se manteve crescente na Europa. A Europa tem uma política também de valorização do salário mínimo, e agora nós vimos recentemente a Alemanha, inclusive, adotando essa política de salário mínimo. Finalmente, a política mais importante para explicar esse crescimento da desigualdade: acesso aos bens públicos de saúde e educação. Essa é considerada pelo grupo do Piketty como o elemento diferenciador mais importante na trajetória de crescimento da desigualdade nos Estados Unidos comparado com a Europa e outros países do mundo. O fato é que a política de acesso à saúde e educação é muito facilitada na Europa, é subsidiada, os remédios, né, quando não é gratuito, como o caso, por exemplo, da Itália, onde eu vivi. Grande parte da explicação de por que os pobres perdem renda é o pagamento desses bens públicos de saúde e educação. Vou falar 1 minuto sobre desigualdade da riqueza. Por que 1 minuto? Porque, infelizmente, não há dados. O grupo do Piketty encontrou 6 ou 7 países que eles conseguiram tornar os dados compatíveis. O fato é que a riqueza é escondida, e cada vez mais escondida. E é de chamar a atenção que a gente cada vez tem mais os nossos dados expostos na internet, não é? Todo mundo sabe da nossa vida, mas a vida dos mais ricos, dos milionários, quase ninguém sabe. E a apropriação da riqueza, como é distribuída, ninguém sabe. Os dados não estão disponíveis na maior parte dos países. Mas nos países que estão disponíveis, dá para perceber que a riqueza também vem se concentrando desde 1980, que são os primeiros dados. Isso se deve, primeiro, ao rápido crescimento de países emergentes, no caso da China, da Rússia, mas principalmente o processo de privatização dos bens públicos. Esse é o grande elemento da transferência da riqueza pública para mãos privadas
é o grande fator de aumento da desigualdade da riqueza no mundo. As pessoas se tornam milionários da noite para o dia por participar do processo de privataria, como se costuma dizer. Eu não vou entrar nos números também, mas, infelizmente, nós não temos dados nem para a África, nem para a América Latina, nem para o Brasil a respeito. Vou falar os 6 minutos que me restam, Luiz, sobre a fome. Meu relógio aqui faltam 2, a fome no mundo mas vem tudo bem. Crescendo desde 2015, quando a gente resolveu erradicar a fome no mundo. No meu relógio aqui faltam 2 minutos, mas deve ser o fuso horário do Chile para cá que deu aí um let jag, mas conclui, sem problema. Eu estou descontando a sua introdução, não. de 10. A minha introdução foi antes de cronometrar seu tempo. Você viu que a experiência diplomática internacional faz, né? Muito bem. Então, a fome no mundo está crescendo desde que a gente resolveu acabar com ela, 2015. Quando os países se juntaram para fazer o objetivo do milênio, até então a meta era reduzir metade. E até 2014 o progresso ia bem, inclusive contra a fome. O Brasil, inclusive, saiu do mapa da fome em 2014. Um dos únicos exemplos de um país dessa dimensão de população. Mas hoje a população está crescendo, temos alguma coisa em torno de 820 milhões de pessoas passando fome no mundo, mais ou menos 11% do total da população. E esses números estão crescendo. Estão crescendo na Ásia, tem 12% da população, a maior parte, e voltou a crescer na América Latina, principalmente devido à crise na Venezuela e na Argentina. A FAO introduziu, nesse último ano, um novo indicador, que chama o indicador de segurança alimentar. E por esse indicador, nós temos um número fantástico. 2 bilhões de pessoas têm insegurança alimentar. Quer dizer, 2 bilhões de pessoas, medidas por declaração própria, não têm certeza de que terão alimentos para comer esse ponto. O que faz do tema da alimentação um grande problema no mundo ainda hoje. Agora, o novo problema que nós temos hoje não é só mais a fome. É o problema da nutrição, e principalmente o problema do sobrepeso e da obesidade. Nós temos hoje mais pessoas obesas no mundo do que pessoas passando fome. A estimativa que nós fazemos na FAO é de 830 milhões de obesos no mundo hoje. Não é? E isso tende a se agravar porque está crescendo rapidamente. Nós temos uma obesidade maior entre as mulheres. Quase 30% das mulheres hoje são obesas e 20% dos homens. Mesmo nos países mais desenvolvidos, esses números são assustadores. No Brasil, eu acho que hoje, se fôssemos pensar num programa, não seria mais um Fome Zero, mas seria um programa tipo Gordo Zero, porque a epidemia de obesidade no Brasil é fantástica. Ela atingiu o sobrepeso, 55% da população brasileira tem sobrepeso e 20% é obesa, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde. E a tendência é de aumentar rapidamente os números, assim como o número da fome. Os fatores por trás do aumento do número da fome no Brasil são conhecidos: desemprego, falta de cobertura social. O aumento da obesidade é mais complicado, mas basicamente se deve à grande ingestão de açúcar. O Brasil é um dos países que come mais açúcar do mundo, né? E os nossos produtos têm açúcar em tudo. E não tem nenhum alerta. Nossas etiquetas não têm alerta sobre isso, são confusas. Aqui no Chile, por exemplo, você vai comprar um pacotinho de qualquer coisa, tem um selo preto, se o produto tem muito açúcar ou muito sal. Essa é uma das medidas fundamentais e que está em debate, e até agora não conseguiu ser implantada
pelo Ministério da Saúde. Concluindo, Graziano. Era isso que eu tinha a dizer, Aloysio. Agradeço a oportunidade e fico à disposição dos amigos. Um abraço. Não, excelente informações. E só reforça o que o presidente Lula disse, que nós precisamos fazer um ciclo de debates com novas etapas para aprofundar, e seguramente a sua participação vai ser decisiva. Você tem uma agenda muito rica nesse tema, histórica, de todo um trabalho intelectual e de experiência profissional. Nós vamos passar... Eu queria convidar o Fernando Haddad para compor a mesa aqui, Fernanda, por favor. Eu quero aproveitar esse interregno aqui para, em nome da diretoria da Fundação que está aqui presente, achei que ele ia sentar aqui, agradecer a presença de todos, a diretoria que está aqui, toda ela presente, Rosana, Vivi, nosso companheiro Joaquim, em transição para o Diretório Nacional do PT, a Isabel, que teve um problema com a mãe, e o companheiro Márcio Postman, que está com problema com o filho, então ficou em Campinas acompanhando. Mas agradecer muito, em nome da direção da Fundação, de todos os funcionários, a acolhida nesse auditório por vocês. Lula, todos os nossos amigos, parceiros, então sejam todos e todas muito bem-vindos. Você atropelou a mesa. Eu achei que ele ia sentar aqui, não, então eu ia sair para ele sentar. Esse agradecimento a gente ia fazer no final, porque a última coisa que eu quero é dizer onde nós estamos fazendo o seminário para não ter problemas, porque o nosso espaço é pequeno e muita gente queria participar. Então, quem quer participar, tem o 247, tem o DCM, tem a TV do PT, tem o Facebook do Lula, tem o Instituto Lula, está todo mundo transmitindo hoje